Feliz sábado, igreja. Que Deus possa ser honrado e glorificado em nossas vidas. É um prazer e um privilégio estar junto com vocês para podermos estudar a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Também quero aqui desejar um feliz sábado a todos que estão aí também nos assistindo por meio do YouTube, Facebook. Que também Deus possa te alcançar na pessoa do Espírito Santo e que você possa pegar a sua Bíblia onde você está e que possamos juntos estudar a palavra de Deus. Eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18, e vamos juntos falar um pouco aqui sobre o perdão. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Mateus 18, a partir do versículo 15, vamos fazer aqui uma leitura temática. E vamos aprender aqui um pouco sobre o perdão. Amém? Já abriram a Bíblia? Vamos juntos orar ao nosso Deus, pedindo a Ele sabedoria e entendimento. Grande Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença nos colocamos e sabemos que acima de tudo temos que Te suplicar por sabedoria e entendimento. Amém. Que o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do Teu Espírito. Amém. E que ao lermos as Tuas palavras, ó Deus, a mesma possa encontrar guarida em nossos corações. Amém. Venha abençoar cada filho Teu que está Te ouvindo, não só neste momento, mas em outros momentos por vir, que esta pregação possa alcançar os nossos corações. Amém. Perdoa nossos pecados e esteja conosco a todo momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus capítulo 18 tem aqui como título, a partir do verso 15, como se deve tratar a um irmão culpado. Mas vamos aqui aprender sobre o tema como se deve perdoar. Amém? Vamos à leitura. Se teu irmão pecar, vejam bem, esse contra ti está aqui sobre conchetes, né? Sobre um parênteses. Esse contra ti aqui foi escrito, mas pode deixar ele de lado, porque se é contra mim ou se é contra o próximo, pecou de toda forma, não é assim? Pecado é pecado. Então você pode ver, eu não sei se a sua Bíblia está desse jeito, mas na minha está entre conchetes, esse contra ti. Porque esse contra ti ele direciona. Mateus 18, a partir do verso 15. Então, se teu irmão pecar, vamos deixar o contra ti de lado. Vai arguí-lo entre ti e ele só. Aí agora veja bem que a leitura já dá um sentido a mais. Por quê? O fator de pecar, você encontrou o irmão pecando, é diferente de ele pecar contra você. Porque, veja bem, não é só quando ele chegar a pecar contra você, como esse conchetezinho que está mostrando contra ti, é que você vai, como eu posso aqui falar melhor, adverti-lo em meio ao erro cometido. Se você visualizou o seu irmão pecar, já é um ponto de você chamar ele com amor, com carinho, e já agora apresentar o erro cometido. Vocês estão compreendendo? E aqui, continuando a leitura, fala: se ele te ouvir, ganhasse o quê? A teu irmão. Agora, se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Vamos parar um pouquinho aqui, vejam bem. No momento em que você for conversar com o seu irmão, se ele tiver com o coração um pouco endurecido, não querer te ouvir, ali se teve algumas pessoas a mais que presenciou, ou uma pessoa que você vê que exatamente tem um controle nas palavras, para poder ali falar com amor e com carinho, para trazer essa pessoa, porque o prazer de Cristo é salvar. Cristo não quer condenar ninguém, Cristo quer salvar. Então nosso dever não é condenar, não é apontar pecado, nosso dever é apresentar soluções e trazer as pessoas a Cristo.
Então, continuando o texto, o verso 17 diz: e se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, consideram como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Meus queridos, isso aqui a gente já pode aplicar no momento em que apresentamos as doutrinas bíblicas à pessoa, ela aprendeu corretamente como se deve andar na casa de Deus ou no mundo, e ela agora começou a quebrar princípios da palavra. No momento em que vamos levar Cristo a ela, olha bem, a autoridade que Deus deu à igreja, de que tudo que é ligado aqui será ligado no céu, e o que se desligar aqui será desligado no céu, é exatamente a questão de que quando eu não quero andar mais ao lado de Cristo, quando eu deixo de seguir ao que a palavra de Deus diz, o que assim diz o Senhor, aí agora eu não estou mais andando lado a lado com Cristo, então meu nome é retirado do livro da vida do Cordeiro, e eu passo a andar agora de que forma? Avulso. E Cristo não quer isso. Cristo quer que no momento em que o nosso nome entre no livro da vida do Cordeiro, ele permaneça ali para todo sempre. Amém? Amém. Continuando o texto, diz: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, no momento em que 2 ou 3 testemunhas, pessoas vão conversar com uma pessoa para trazê-la ela a Cristo, meus queridos, se está indo em nome do Senhor Jesus, Ele vai conceder, Ele vai ajudar. No momento em que vamos a pessoa, ao agressor ou ao agredido, nós vamos com o Espírito de Deus. O texto diz: onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dele. E quando nós vamos a uma pessoa a apresentar Jesus Cristo, a apresentar uma falha cometida e uma solução para o problema, vamos em nome de quem? Do Senhor Jesus. Essa deve ser a função do verdadeiro cristão. O nosso dever não é apontar pecados, o nosso dever é levar solução ao problema do pecado, e sabemos que o pecado tem uma solução, que é Cristo Jesus. Amém? Mas continuando o texto aqui, vejam bem, a gente vai fazer uma leitura e vamos exatamente ver o sentido das coisas. Quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente vê Jesus falando ao nosso coração. Olha bem, e aqui vem em seguida a história de Pedro, que aqui contei como título: quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Olha em seguida a história que vem. Olha bem em seguida. Vamos à leitura? Então Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra ti, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro ali, sabendo que os costumes judaicos, quando a pessoa cometia pecado, era exatamente o máximo que eles ali falavam, veja bem, de uma forma de perfeito, era 3 vezes. Então, se a pessoa pecou contra ele e até 3 vezes ele conseguiu perdoar, então ali já era algo excelente. Mas aqui Pedro agora chega diante de Cristo, porque o costume judaico era 3 vezes. E Pedro chega dizendo quantas vezes? Quantas vezes eu não escutei? 7 vezes. O número 7 na Bíblia é um número que tem por sobrenome o quê? Ou seja, por nome. Perfeição. Aquilo que é excelente, aquilo que é perfeito. O número 7 é perfeição na Bíblia. Amém? Então Pedro agora vai mostrar algo que é perfeito ao Senhor. Como se ele estivesse chegando e dizendo assim: eu agora vou mostrar ao meu mestre que eu consigo realmente acertar. Porque a Bíblia menciona aqui inúmeras vezes que ele traiu ao Salvador, não é assim? Se afastou do mestre. E ali Pedro agora chega dizendo: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Ele queria chegar diante de Cristo e dizer assim:
eu vou apresentar a excelência, o perfeito, exatamente do que se deve perdoar. Aí agora Pedro fica agora abismado com a resposta de Cristo. Quando chega diante dele, diz: respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha bem, aí agora ele se surpreende com a resposta de Cristo. Espera aí, eu já mostrei a excelência e agora o Senhor vem com o ápice das coisas, o ápice das coisas. Espera aí, agora 490 vezes. Quem sabe Pedro ali não colocou em mente: será que o meu mestre está equivocado? Não, Jesus nunca se equivoca. Jesus está apresentando a ele que o perdão, ele é eterno. Quantas vezes você puder perdoar seu irmão, perdoe. Tem muitas vezes que a gente chega dizendo no nosso coração magoado, cheio de rancor, de ira, chega a dizer: ó, já fiz demais por ele, não farei mais. Meus queridos, o perdão, ele é divino. O perdão é divino. No momento em que sentimos no nosso coração raiva, rancor, ódio por uma pessoa, sabe o que isso significa? Significa você pegando o veneno e tomando, querendo que os outros morram. Mas quem é que vai morrer? Quem é que vai morrer? Eu que estou com ódio, rancor, ira. Jesus não quer que nós tenhamos em nosso coração esses sentimentos que vai fazer com que o ser humano se perca. No momento em que estamos com esse sentimento a uma pessoa, você está exatamente tomando o veneno, querendo que o outro morra. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Vocês sabiam disso, né? O veneno, se não tomado na quantidade certa, não morre. E o remédio, quando se exagera na dosagem, leva à morte. Olha bem. E é exatamente essa mesma sensação que nós temos quando estamos com ódio, com ira, com rancor no nosso coração por meio do nosso próximo. Meus queridos, não sinta isso em seu coração. Porque se você assim estiver sentindo essas coisas em seu coração, você está impedindo você mesmo de estar salvo em Cristo Jesus. Enquanto a outra pessoa vai andar, vai se salvar, você está impedindo você próprio de se salvar. É o que você está fazendo, se estiver andando desta forma. E muitos estão andando assim, tomando veneno e querendo que o outro morra, mas sendo que quem vai morrer é ele. É feito a cascavel. Eu vou falar aqui exatamente o que eu vejo. Eu não entendo muito de cobra, mas assim, a cascavel, ela quando pica a sua vítima, ela não se enrola ali de imediato para tentar engolir. A cascavel, quando ela morde a vítima, ela espera ver a reação da vítima. Não é assim? Não é assim que se segue? Se não for, vocês podem me falar, certo? É verdade. Eu quero aqui apresentar, não só para você, mas para outros, a verdade. Então, eu sou caçador também. o senhor é caçador e sabe que é dessa forma, não é assim? Então vejam bem, a cascavel, ela faz isso. No momento que ela pica a sua vítima, ela sai seguindo ela. A vítima pode andar por longos metros, quilômetros, mas a cascavel, ela vai andar, ou seja, rastejar até o encontro dela, até onde ela morrer. Aonde ela morrer vai ser ali o momento em que ela vai pegar agora e consumir aquela vítima. E interessante, meus queridos, vejam bem, é que também tem a segunda versão. Tem essa primeira parte que também muitas pessoas agem dessa forma. Ela pica e segue até ver aonde a pessoa consegue chegar. Fica massacrando, maltratando mesmo, imprensando até ver aonde a pessoa vai aguentar. Veja que tem um certo simbolismo, né? Mas tem a segunda parte. A segunda parte é o seguinte: quando a cascavel não vê o efeito do seu veneno na vítima, quem morre é ela própria. Ela morre com o efeito da sua própria raiva. E muitos têm atuado exatamente igual a cascavel.
Quando não vê o seu veneno fazendo efeito no próximo, ele morre com o seu próprio veneno, com a sua própria raiva, com a sua própria ira, com o seu próprio rancor. A cascavel faz isso. Ela morre com o seu próprio veneno, quando ela não consegue encontrar a vítima que ela feriu com o seu próprio. É assim, meu irmão? Já ouviu dessa forma? É exatamente isso que acontece. E se não for assim, também diga, meu irmão. Se o senhor já na sua experiência de casa, pode falar aí. Mas exatamente, essa foi a pesquisa que eu fiz e foi isso que me foi me apresentado. Mas a quantidade de vezes que temos que pedir perdão ou conceder perdão é incontável. Jesus está apresentando aqui. E olha, a Bíblia fala sobre números. 7 é perfeição, não é assim? Aqui, o número 3 mostra exatamente a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, a excelência das coisas. O número 12 na Bíblia se apresenta o povo de Deus, né? O povo de Israel, não é assim? O número 13 no nosso tempo simboliza o quê? O número de azar, não é assim? Quem quer desejar algum azar, alguma coisa, é o número 13. Mas a Bíblia apresenta diversos números, né? Em seu simbolismo, seu significado. Mas aqui a gente vê uma parábola agora após a essa que acabamos de ler. Vejam bem, a partir do verso 23 do capítulo 18, a parábola do credor incompassivo. Vamos fazer a leitura? Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, aproximaram-se um que lhe devia 10.000 talentos. Frisem bem essa conta, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou ao Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Já já a gente faz um destrinche aqui para vocês entenderem a ousadia que esse servo teve de chegar para o seu senhor e dizer: me dê mais um tempo e eu te pagarei toda a dívida. Continuando aqui, verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu servo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu de igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoastes cada um a seu irmão. Vamos agora entender um pouco esta parábola. É como se o rei, estava lá o servo que lhe devia 100, ou seja, 10.000 talentos. Você sabe o quanto custavam aqueles 10.000 talentos? Você sabe o quanto era essa dívida que esse servo tinha com o seu senhor? Vamos imaginar a cidade de Roma, com mais 5 cidades.
com mais 5 cidades. Eles recolhiam os impostos durante um ano. Prestem bem atenção à dívida que esse servo tinha. Então, 5 cidades recolhida os impostos durante um ano todo. No final do ano, sabe quanto eles juntavam? 800 talentos. Agora se deparem bem, se 5 cidades, incluindo Roma, juntava durante um ano todo 800 talentos de impostos, agora se deparem com a dívida que este servo tinha com o seu senhor. Era impagável. Ele nunca iria conseguir pagar essa dívida. Ele nunca iria saldar essa dívida que ele tinha com o seu senhor, porque a conta que ele tinha era muito alta. E no momento em que ele rogou ao seu senhor, o que é que o senhor fez, compadecido dele? Vou te perdoar toda a dívida. Agora, ao sair de lá, este servo, ele não sentiu verdadeiramente em seu coração que o seu senhor tinha perdoado essa dívida dele. E ele ali agora sai na sua mente: eu vou tentar juntar dinheiro e vou pagar esta dívida. E quando chega no meio da rua, encontra uma pessoa que lhe devia 100 denários. 100. O senhor dele tinha perdoado quanto? 10.000 talentos. E quando chegou fora, ele encontrou uma pessoa que devia 100 talentos. E ele agora pega a pessoa pelo pescoço e começa a sacudir, começa a bater. E agora as pessoas viram o que ele estava fazendo, principalmente os soldados que estavam diante do rei. Viu o que aquele servo fez, chegou dizendo a seu senhor: meu senhor, não acabou de sair de tua presença um homem que o senhor acabou de perdoar uma dívida muito alta? E naquele momento ele disse sim, saiu. Ele disse: pois encontrei ele agora lá fora. Abraçou um dos seus servos pelo pescoço e começou a sacudir e a bater e a jogar no chão. E ficou insistindo acima de tudo que ele pagasse uma dívida de 100 denários. E ele pegou, jogou na cela e tentou, forçando ele a pagar aquele 100. Olha bem, era uma mixaria comparada ao que ele devia. Mas ele, por não ter recebido em seu coração a sensação de perdão, de perdoar, que o rei perdoou a ele aquela dívida, ele agora transmitiu a outros a mesma coisa que ele sentia em seu coração e fez por onde aquele servo pagar de toda forma aquela mixaria. E o rei, ao saber, manda agora os soldados ir buscá-lo e traz diante dele. E diante dele, o que é que acontece? Eu acabei de ser compassivo, misericordioso. Você me pediu um cheque pré-datado, você me pediu um tempo para pagar a dívida e eu não quis te dar um tempo. Eu te perdoei. Eu paguei a tua dívida. E você não foi um ser humano de ter aceitado o que eu fiz com você e chegado lá fora ter feito de igual modo aquele que devia tão pouco. Eu não te perdoei não, Senhor, mas ele querendo se explicar. Eu estava tentando recolher esse dinheiro exatamente para poder lhe pagar. Ele fez: servo mau, eu te perdoei. Eu não estava te forçando, não estava te dando um cheque pré-datado para você me pagar depois. Eu disse a você que a tua dívida estava perdoada. Eu te perdoei e você não perdoou o teu semelhante que te devia tão pouco. Servo mau e fiel, você agora vai para a prisão. E os soldados pegaram por meio da ordem do rei e levou ele para a prisão. E ali ele passou agora por todos os horrores que se passam em uma prisão. Isso simboliza o que, meus queridos, em nossa vida?
Sabe o que é que essa história pode simbolizar? Pode não, essa história está simbolizando exatamente a entrada do pecado neste planeta. Essa história está falando de uma dívida que o ser humano adquiriu com Deus e que não poderia pagar, o qual o próprio Deus pagou a dívida que era minha e sua, e tinha dito a ele: está perdoado, está pago. Jesus pagou na cruz do Calvário o preço que era meu e que era seu. E nós não temos a capacidade de perdoar tão pouco o que acontece comigo e com você. Acontecerá exatamente o que tem ocorrido, meus queridos, com esse servo mau e fiel. Se eu e você não tiver no coração a sensação de uma pessoa que recebeu o perdão do Eterno, nós nunca iremos ter a capacidade de perdoar aquele que está ao nosso lado, aquele que está próximo de mim e de você. Por favor, em nome do Senhor Jesus, receba o perdão que Ele nos deu, de uma dívida que eu e você não tínhamos condição de pagar, e Ele pagou o preço por mim e por você. Então, nada neste mundo, meus queridos, nada do que se tem ao nosso redor, do que venha nos afligir, do que venha acontecer comigo e com você, é capaz de se assemelhar ao que o nosso Senhor e Salvador pagou por mim e por você. Perdoe, abrace, ame ao seu semelhante, porque para o mesmo lugar que Deus destinou para mim e para você, esse mesmo lugar Ele quer destinar para os teus semelhantes. E se eu e você tiver no nosso coração essa mesma sensação, tenha certeza de que aquele servo que foi preso pelo outro foi liberto, e o que foi perdoado e não quis perdoar foi preso, vai acontecer comigo e com você, se nós não tivermos essa mesma sensação de que Deus nos perdoou e que Deus tem nos capacitado a perdoar outras pessoas, de que no dia da sua volta, não só eu e você, mas a todos quanto aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, vai alcançar o perdão e o favor eterno do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que você sinta no seu coração esse mesmo desejo e sensação que houve no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que eu e você temos com os nossos semelhantes. Jesus Cristo logo, logo voltará. E temos que ter o nosso coração semelhante ao coração do Senhor Jesus. Porque é como Ele fala em sua palavra: sede santos como eu sou santo. Temos que nos igualar ao Senhor Jesus. E só podemos assim alcançar isso em nossa vida quando andamos lado a lado com Ele. Quando estamos andando dia a dia com o Senhor. Quanto mais estamos aprendendo dEle, mais semelhante a Ele nos encontramos. E quanto mais distante dele nos mantemos, já está dito, nunca iremos igualar a perfeição dele. Filipenses 1:6 diz que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Então, até o dia de Jesus voltar, o Espírito Santo que atua na minha e na tua vida, Ele irá nos completar aquilo que nos falta para vivermos a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa ser comigo e com você. E que dia após dia a palavra de Deus possa transformar em nosso coração aquilo que nós mesmos não somos capazes de fazer. Porque aquilo que nós não temos capacidade de fazer, Ele faz por nós. Então que Deus nos abençoe. Vamos juntos orar, vamos ficar de pé. Amém. Oremos. Pai Santo Celestial, Deus compassivo, amoroso, Senhor que pagou o preço dos nossos pecados, o Senhor que na cruz do Calvário nos redimiu e nos trouxe de volta aos teus braços. Somos teus duas vezes, Senhor, por meio da criação e por meio da redenção. O Senhor que nos ensina dia a dia a andar lado a lado contigo. O Senhor que dia após dia tem nos apresentado o que fazer para ter a nossa vida salva e poder levar outros à salvação. Que nós possamos ter um coração compassivo, amoroso, perdoador. Pois se assim nós tivermos de sustentar em nosso coração ódio, rancor, inveja, é o veneno que nós tomamos querendo que os outros morram. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Que as bênçãos do céu recaiam sobre nossa vida
sobre cada filho teu. Não importa o lugar onde nós estejamos, Senhor, mas que estejamos em teus braços, em teus cuidados, depositados em tuas mãos. Que o Senhor cure em nosso coração, ó Deus. Que o Senhor faça em nosso ser aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. E que tudo que tem impedido, Senhor, a nossa salvação, que em nome de Jesus hoje possa cair por terra. E que nós possamos estar firmes, fortes ao teu lado e, acima de todos, salvo para a honra e a glória do teu nome. Amém. Perdoa nossos pecados e abrace a cada dia essa igreja aqui no Jitó. E não só aqui no Jitó, mas em todas as partes do mundo, que o teu evangelho possa ser alcançado em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós te rogamos, te oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vocês, um ótimo sábado. Amém. E até a próxima, se assim Deus permitir. Amém. Amém.